A paz do Senhor, crianças. Tia Danúbia mais uma vez veio trazer uma lição para vocês, uma lição bíblica. Nós vamos falar mais uma vez sobre a palavra do Senhor. E tia também trouxe uma historinha, isso mesmo, uma historinha que está lá na Bíblia. Mas antes de tia Danúbia trazer a historinha de hoje, tia vai falar sobre uma coisa que a gente vem falando vem falando esses dias, certo? Nas nossas lições. Tia vai falar sobre os sentimentos. Isso, a gente já falou sobre o sentimento da alegria. Tia já falou para vocês, né? Sobre o sentimento, da raiva. Também trouxemos para vocês o sentimento da tristeza. E hoje, tia Danúbia vai trazer para vocês o sentimento do medo. O medo, né? O medo não é uma coisa boa de se ter, né, gente? Não, não, não. Mas tem alguém que pode nos ajudar sempre que a gente estiver com medo. Isso é o nosso Senhor. Vocês vão ver o que foi que aconteceu com os discípulos e como o Senhor os ajudou na historinha de hoje. Vamos fazer a nossa oração? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos, vamos falar com o Papai do Céu? Papai do Céu, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem tirado o nosso medo, tem cuidado da nossa família. Nos abençoa, nos guarda, alcança nossos coraçõezinhos, que neste dia, Senhor, cada criança possa ser alcançada, que cada criança possa compreender a lição de hoje e que possa compreender também que o Senhor sempre está conosco, não importa a situação. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de tia Danúbia trazer a historinha de hoje, vamos ficar atentos, né? Para aprender o versículo do dia. O versículo de hoje está lá em Salmos 34:4, que está lá na Bíblia, certo, gente? Que diz assim: buscai o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, sempre que a gente buscar ao Senhor, Ele vai nos acolher, Ele vai nos livrar de todos os nossos medos. Foi isso que aconteceu também na nossa história. Estão curiosos para saber que história é essa? Vamos lá aprender um pouquinho da palavra do Senhor? A historinha que tia Danúbia vai contar hoje para vocês está lá em Mateus 8, do 23 ao 27. Então, vocês podem também pedir para a mamãe fazer a leitura, né, dessa historinha para vocês na Bíblia e na casa de vocês. A historinha de hoje fala sobre Jesus e seus discípulos. Jesus e seus discípulos estavam pregando, levando a palavra de Deus para a multidão. O Senhor também havia naquele dia ajudado muitas pessoas, curando essas pessoas. Sim, mas aí, ao final do dia, eles precisaram sair de um lado da margem, né, do mar para o outro lado. E eles utilizaram um barquinho. E Jesus, entrou no barquinho com os seus discípulos para poderem atravessar o mar. Lá vai outro discípulo do Senhor, lá no barquinho. Mais um. Mais um. E eles foram entrando no barquinho. Naquele dia estava um dia muito calmo, um dia tranquilo. Deixa eu te aproximar mais aqui para vocês verem, né, o barquinho. Os discípulos. Naquele dia, o mar estava calmo, tranquilo. O mar estava, o dia estava ensolarado, estava tudo mil maravilhas.
estava um dia muito bom para navegar. E eles foram atravessar de um lado para outro. O Senhor estava cansado e resolveu dormir. Enquanto isso, os discípulos ficaram lá, ó, conversando, olhando o mar, vendo que conversando sobre o que havia acontecido naquele dia. Mas só que de repente, sabe o que aconteceu? O dia mudou. Isso, o dia que estava ensolarado, o dia que estava com as águas tranquilas, mudou. Ó, o sol, ó, foi embora e no lugar do sol veio uma grande tempestade. Sim, uma grande tempestade veio naquele lugar enquanto Jesus dormia. E as ondas que estavam calma, tranquila, né? O mar que estava calmo, tranquilo, agora, ó, ficou com ondas altas. Ondas muito altas, altas que poderiam cobrir o barquinho e eles poderiam afundar. E quando os discípulos viram tudo aquilo, ficaram com muito medo. Medo de morrer, medo de ficar, de serem afogados pelas ondas que estavam tão agitadas. E sabe o que aconteceu? Um deles foi até Jesus. Eles sabiam que Jesus estava no barco e eles foram até Jesus e falou assim, ó, o discípulo indo atrás de Jesus: Mestre, mestre, acorde, acorde. Está chovendo muito, o mar está muito agitado, nós iremos morrer. Faça alguma coisa, mestre. Então Jesus acordou. Com todo aquele medo que os discípulos estavam, e olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? E o Senhor, naquele momento, olhou para a tempestade e falou: acalma a tempestade. E na mesma hora, tudo ficou calmo e o vento e o mar voltaram todos ao normal. Isso mesmo, aquela tempestade, ó, ficou calma e foi embora. O Senhor acalmou aquela tempestade. Olha como o Senhor tem autoridade e tudo ficou ao normal. Olha só, até as ondas que estavam, ó, muito agitadas, o mar que estava muito agitado, ele voltou ao normal e as águas ficaram novamente tranquilas. E eles puderam navegar novamente, e eles puderam navegar sem medo. O Senhor acalmou aquela tempestade e tirou o medo dos discípulos. Sim, olha o nosso Deus como é poderoso. Ele acalma até a tempestade. Imaginem aquela tempestade cheia de raios, trovões, e eles achando lá, ó, que o barquinho iria virar, iria afundar, eles iriam morrer ali naquele mar. Mas o Senhor Jesus estava com ele. É o que diz o nosso versículo do dia, não é? Que eu vou ler novamente. Buscai o Senhor e ele me acolheu. O discípulo buscou o Senhor e o Senhor acolheu o discípulo. O Senhor o ajudou, o Senhor tirou todo o seu medo. Livrou-me de todos os meus temores. Tá vendo? Quando a gente busca o Senhor nos ajuda e nos livra dos nossos medos. Foi isso que aconteceu, crianças, com os discípulos. Eles buscaram Jesus que estava lá naquele barquinho, ó, dormindo. Então não importa como o Senhor esteja, acordado, dormindo, longe, perto, Ele vai estar sempre cuidando de você. Então sempre que você estiver com medo, sempre que estiver acontecendo alguma coisa que lhe cause medo, busque ao Senhor e Ele vai sempre estar pertinho ajudando você.
Tia Danúbia também tem uma musiquinha para cantar com vocês. Vamos cantar com Tia Danúbia? A musiquinha é assim, ó. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém, na viagem pra Jerusalém, amém. Gostaram, crianças? Cantem em casa, tá certo? Com a mamãe e com o papai. Viu, crianças? Como o Senhor nos ajuda e nos protege. Então, não importa o sentimento que vocês tenham. É só lembrar, ó, que nós temos um Deus poderoso que pode, ó, nos dar alegria. Um Deus poderoso que controla a nossa raiva. Um Deus poderoso que controla também a nossa tristeza. Ele tira toda a tristeza do nosso coração. E um Deus poderoso que, ó, tira também o nosso medo. Então não importa, ó, se o medo quer sair da caixinha e quer envolver vocês. Não importa. Vocês têm um Deus grande, 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 que vai sempre estar juntinho de vocês e cuidando de vocês. O nosso Deus é um Deus poderoso e não importa o tamanho do medo que vocês tenham. Nosso Deus, ele é maior, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. Tenho também aprendido um pouco sobre o medo. O medo é normal, mas é normal a gente ter medo, mas também nós também temos um Deus que nos ajuda e nos fortalece. Sempre que a gente está com medo, a gente tem que buscar ao Senhor, que é Ele quem vai nos dar o consolo, o conforto necessário e nos encorajar. Esse é o Deus tremendo, né? O Deus que cuida de nós em todos os momentos. Então, um beijo, crianças. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem com Deus. Tchau!